Boa noite. Começa agora mais um Tribuna Livre. E neste último programa antes do Natal, nós vamos falar aqui de um tema que está diretamente relacionado às festividades do final do ano, que é um volume maior de vendas no comércio, na indústria, no setor de serviços e como esses setores todos têm contribuído para o desenvolvimento do Acre. Para isso, nós trouxemos aqui o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, João Francisco Salomão. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco os debatedores que você já conhece, Osmir Lima e Narciso Mendes. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai falar sobre a influência das festas de final de ano na venda do comércio, na movimentação da indústria, no setor de serviços e a contribuição de todos esses setores para o desenvolvimento da economia do estado do Acre. Para isso, nós trouxemos aqui, nos estúdios da TV Rio Branco, o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, e o ex-presidente da Federação das Indústrias do estado do Acre, João Francisco Salomão. Boa noite, Salomão. Boa noite. Em nome da Federação das Indústrias, quero agradecer este momento de estar participando desse debate, que muito tem contribuído tanto para a economia do Estado como para o esclarecimento da população. Ok, boa noite, Leandro. Satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite. É meu. Quero dizer que o Salomão também, ele é atualmente o primeiro vice-presidente da FIACRE, de forma que tem muita propriedade para falar sobre esse setor produtivo. E é um prazer para nós do comércio estarmos aqui sentados com Narciso, Osmir, nossos amigos de tanto tempo, intelectuais, não sei nem se saberei discutir no nível que eles. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para trazer algumas informações que possam... Deixa eu fazer um reparo. Vamos tratar o Salomão como nosso eterno presidente da FIAC. Eterno, né? Presidente. Até porque pelo trabalho que ele exerceu lá, faz por merecer essa honraria. Fez um trabalho marcante, né? não tem dúvida. Merece todo o nosso reconhecimento. Sem nenhum demérito para o Calçaçai, né? Com certeza. Mas também está começando agora. Vamos deixar para falar o Sassai daqui a alguns anos, né? Mas eu disse isso como profeta do passado, né? O julgamento do Carlos Sassai, nós iríamos fazer como profeta do futuro, que é mais difícil, né? É verdade. E você sabe a grande dificuldade que tem que tocar aquela instituição. Seu irmão foi presidente também da FIAC, né? E não é fácil. Ali não é só a Federação das Indústrias, não é só a Federação do Comércio. Nós temos os braços das instituições, que é SESC, SENAC, o SESI e o SENAI, que terminam nos dando um trabalho muito grande. A gente está monologando, mas você me dá a chance de eu lhe questionar. Infelizmente, quando se assume uma função pública, porque de qualquer maneira a Federação... Não deixa de ser a função pública. Você também, que é do interesse público, quando a gente conquista determinadas praças é como na guerra. Aí ela deixa de valer, de ter o seu devido valor. Mas se a gente verificar o que foi a federação 8 anos antes, e como o Salomão deixou a federação, da sua infraestrutura, não só física, mas humana, eu acho que o Acre deve muito à sua gestão, viu, Salomão? Muito obrigado. Tem nem dúvida. Que bom esse reconhecimento, né, Salomão? Você fica muito satisfeito, né? E uma recompensa pelo, realmente, como o Narciso colocou, o tempo que você tem participando da instituição, como você está participando, eu participei. Realmente você tem que dedicar um certo tempo e ter um empenho, né, para poder tudo dar certo. E, claro, contar com a colaboração de muitos companheiros, né? Então isso não foi um mérito meu, foi um mérito de toda a diretoria que participou, dos colaboradores da nossa época. A gente realmente conseguiu realizar grande parte do que estava planejado. Que bom. Salomão, quais seriam os trabalhos, vamos dizer assim, as metas que foram alcançadas na FIAC que determinaram o fortalecimento da indústria no estado do Acre? Olha, quando assumiu a federação, a gente realizamos um planejamento, e dentre elas estava, sem dúvida, você, primeiramente, colocar a federação, como você mostrar para a sociedade, que era uma instituição que estava ali para defender o setor industrial, né?
E com isso prestar o máximo possível de serviço, de esclarecimento para a comunidade industrial e buscar também desenvolver o setor da nossa indústria. Então eu acho que eu fui muito feliz até pelo período que eu peguei, tanto o governo do Jorge Viana, do Binho Marques e um pedaço muito pequeno do governador atual Tião Vianas, mas todos eles realmente sempre estiveram dispostos a colaborar com a indústria, a implantar realmente a indústria no nosso estado, até porque para a economia ser sustentável, o PIB industrial ele tem que ser maior que o próprio PIB do estado, porque é o que dá sustentabilidade para qualquer economia. Ok. Eu perguntaria ao presidente da FEComércio, Leandro Domingos, eu vi uma matéria esses dias na imprensa dizendo o seguinte, num dos jornais locais, que os comerciantes do centro da cidade estariam reclamando de uma queda nas vendas em função do shopping. Eu vi uma pesquisa feita pela Federação do Comércio que diz que 71% dos empresários demonstram otimismo em relação às festas de final de ano, 71% e que 70% dos consumidores já diziam que pretendiam gastar nesse final do ano. Isso demonstra um otimismo com a economia, quando 71% dos empresários falam isso. E a gente vê uma informação que, de repente, o shopping estaria tirando consumidores do comércio do centro. Isso é verdade mesmo? Nós temos, na verdade, duas pesquisas, né, nesse sentido. A primeira pesquisa que nós fizemos foi antes da inauguração do shopping, tentando extrair dos empresários o sentimento deles a respeito, os empresários de rua, do comércio de rua. O que representaria o shopping para eles? Se eles estavam preocupados de perder vendas com isso. E uma grande maioria, a maioria absoluta dos empresários disseram que não estavam preocupados. E que o shopping iria dar um incremento econômico na cidade e com certeza o comércio de rua seria beneficiado com isso. Passado esses dias, nós tivemos o mês de janeiro, já entramos em dezembro, estamos no final de dezembro, e para surpresa nossa isso não está acontecendo. Porque nós não fizemos uma pesquisa para ouvir novamente esses empresários, mas temos conversado com muitos empresários de fora do shopping e que têm nos dito que realmente o shopping está abalando as vendas aqui do comércio de rua. E os empresários que estão lá dentro do shopping center, eles estão dizendo que as vendas deles estão superando as expectativas. Eu até acredito que isto está ocorrendo neste primeiro momento. Isso é normal acontecer. E a Federação do Comércio tem levado essa mensagem para os empresários de rua, dizendo a eles que não se preocupe porque essa questão do shopping tende a caminhar para uma normalidade. Os 3 primeiros meses de inauguração vai acontecer esse fluxo muito grande. As pessoas vão no shopping para conhecer, é novidade, entendeu? E terminam ali comprando. A gente sabe que poucas lojas não estão atingindo suas metas. Novembro, dezembro, janeiro, nós já vamos tender a caminhar para uma normalidade. Mas a segunda pesquisa, nós ouvimos os empresários para ver quais seriam as expectativas deles em relação às vendas de Natal. Aí nós ouvimos os empresários de um modo geral, indistintamente de shopping e também os empresários de rua. E eles demonstraram esses números aí, que estavam muito otimistas com o crescimento dos negócios agora no mês de dezembro. E que entendiam que as vendas deveriam ter um incremento aí em torno de 7 a 8% em relação ao ano passado. E os consumidores responderam mais ou menos também neste mesmo sentido, dizendo que estavam dispostos a gastar e notadamente com os recursos advindos do 13º salário, porque os recursos convencionais de seus salários estavam comprometidos. E que o preço dos presentes que eles iriam dar seriam presentes de valores até que superaram o ano passado, porque a grande maioria dos consumidores disseram que iriam dar presentes de 100 a 200 reais, e este ano já passou de 200 a 600 reais. Isso demonstra que a população está realmente com uma expectativa muito boa, está otimista e propensa a gastar. Agora nós vamos em janeiro fazer uma pesquisa para ver se isso se concretizou. Leandro, aqui tem se colocado sempre que o Acre seria quase que um estado socialista, pela quantidade de emprego gerado pelo poder público. E dizia sempre que o poder público é o maior empregador, o poder público compreendido as 3 esferas. Certo. Municipal, estadual e federal. Eu pergunto a ti, hoje a iniciativa privada, abrangendo a própria indústria e o comércio e a área de serviço, já consegue superar o Estado em quantidade de empregos gerados? Olha, a nossa economia privada aqui, ela já é maior geradora de emprego que o setor público.
Infelizmente, este ano, nós tivemos um abalo. O nível de emprego de janeiro a novembro deste ano ainda é superior de janeiro a novembro do ano passado. Se você considerar o mesmo período, o nível de emprego teve um crescimento em torno de 7%. Mas nós já estamos vendo que esta curva já está se arrefecendo. No mês de novembro, o volume de empregos oferecidos foi inferior ao mês de outubro. E, no modo geral, alguns segmentos da nossa economia sofreram. Por quê, Osmi? Porque, veja bem, infelizmente, a nossa economia ainda é muito dependente do poder público. Se o governo injeta dinheiro na nossa economia, os negócios acontecem normalmente. Mas se o volume de recursos não for expressivo, a gente termina tendo uma economia morna, porque a nossa iniciativa privada ela ainda não é irrigada com seus próprios recursos. A gente não tem condição ainda, no nosso Estado, de sobreviver às custas dos recursos gerados pela iniciativa privada. Então a gente depende muito de governo. Para você ter uma ideia, quando mudou de governo o ano passado, o governo federal e o governo estadual, o nível de investimento em infraestrutura caiu substancialmente. Né? A gente há de convir que a gente vinha no ritmo extremamente acelerado em 2010, quando foi em 2011 a presidente Dilma deu um corte, tentou fazer alguns ajustes e nós terminamos sendo prejudicados. Então, alguns segmentos daqui da nossa economia, eu vejo até pela construção civil, o Salomão não fala, mas a gente acompanha, sabe, Salomão? E a gente vê que a construção civil é um indicador muito forte. Quando ela está bem, a economia está bem. Quando não há investimento, por exemplo, na construção civil, aí o comércio tende a parar. Um setor que sinaliza muito isso é o setor de automóveis, por exemplo. O mercado nacional este ano vai crescer em torno de 4,5% a 5%. O mercado de automóveis aqui no Acre, nós vamos fechar o ano com uma queda em torno de 12%. Nós considerando automóveis e comerciais leves. Quer dizer, se o mercado nacional vai crescer 4,5%, nós vamos cair 12%, então, na verdade, nós estamos deixando de realizar negócios aí em torno de 15% a 16%. E isso motivado por quê? Pois não. Leandro, eu acho que nós não podemos raciocinar o Acre como uma região isolada do mundo. De forma alguma. O debate nacional hoje é se a crise mundial afeta o Brasil. E o nosso problema é saber se a estagnação da economia brasileira, o quanto nos afetará. Então, o que é que acontece? O PIB brasileiro, não acreano, do trimestre foi zero. Foi zero. Do trimestre foi. O crescimento previsto para a economia brasileira esse ano era 5%. Ontem eu vi que a mais recente expectativa de fechamento desse ano não chega a 3%. Naturalmente, nós sofreremos o reflexo disso. Então, a minha pergunta é a seguinte: se a economia acreana este ano ainda teve um crescimento maior do que o crescimento da economia brasileira, e com os projetos que estão previstos para serem realizados o ano que vem, e essa pergunta também eu dirijo ao Salomão, onde há um projeto de construção de 10 mil unidades habitacionais. O governo está implantando um programa de infraestrutura, de construção, de pavimentação de ruas e o seu respectivo serviço de água, esgoto, drenagem de água pluviais. A perspectiva do ano que vem é que será melhor do que este ano que passou? Com certeza. Você colocou, o Juliano também acabou de colocar, a gente que está no mercado há muitos anos, é natural que todas as mudanças de governo, tanto faz o governo estadual ou federal, tem uma parada na economia. E nós aqui no Estado do Acre sentimos mais isso, porque o secretário que assumiu, ele não entende como é que funciona, demora um pouco a pegar, a mesma coisa aos ministros para liberar esses recursos, eles dão uma travada, mesmo tendo recurso em andamento. E você colocou dos investimentos que são previstos, alguns acontecendo e outros já viabilizados. Por exemplo, tem um financiamento que o governador fez junto ao BNDES com mais de 700 milhões. Esse projeto das 10 mil casas, só o investimento direto, ele chega mais ou menos a esse volume também, mais o investimento que o setor público tem que fazer, a construção de ruas, a construção de duplicação da BR, por exemplo, colocar escolas, hospitais dentro desse conjunto, ele vai chegar perto de um bilhão. Então, tudo caminha para que
não só o ano que vem, mas os próximos anos nossos ele tende a crescer muito mais. E o Leandro colocou a verdade, a construção civil, ela consegue movimentar, num primeiro momento, toda a cadeia da construção, que seria ali a parte de madeira, de móveis, de cerâmica, e o próprio alimento, que você tem mais gente trabalhando, esse pessoal vai poder comprar mais no supermercado. Material de construção, de um modo geral. Material de construção e o comércio, enfim, fica aquecido. Então eu tenho certeza que o ano que vem o crescimento nosso vai ser muito maior do que foi esse ano. Eu ainda acrescentaria, Salomão, que um complexo de piscicultura, que é composto aí por um frigorífico, uma fábrica de ração, um centro de reprodução de alevinos, inclusive já foi dado início a essas construções. Esse empreendimento foi criada até uma empresa chamada Peixe da Amazônia, que tem a participação de empresários, de cooperativas, do próprio governo. Esse também vai dar uma contribuição muito grande. Eu acho que esse aí, além de contribuir muito, ele vai dar uma sustentabilidade, porque não é um projeto com um ano ou dois, é algo que vem para ficar. Não só a questão do alevino, mas o cuidado, o direcionamento que o governador está dando para o setor produtivo rural, né? Mesmo na questão da agricultura, a hora que tem a plantação de milho, a criação de fazer uma cadeia para fazer rações, aí o cara produz milho, ele já vai fazer ração, vai criar o alevino, os peixes, mas porcos, carneiro, enfim. Eu acredito que já a economia do Acre vai mudar um pouco daquilo que o Leandro colocou. Nós ainda somos muito dependentes do setor público. Aí, a partir desse momento, a gente consegue ter algo sustentável, que é uma indústria com PIB acima do PIB Inclusive, estadual. esse projeto, Narciso, ele vai envolver cerca de 16 mil famílias. 16 mil famílias, garantindo uma produção aí de 10 milhões de alevinos, 40 mil toneladas de ração e um processamento de 20 mil toneladas de peixe por ano. Quer dizer, que se cumprindo efetivamente isso, efetivamente a área rural e, claro, as cidades, a indústria, o próprio comércio e o Estado serão altamente beneficiados. Nós vamos voltar a esse tema logo em seguida, porque nós vamos ter um rápido intervalo comercial. É um instantinho só, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, fica conosco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre economia, os setores da indústria, do comércio, do serviço, que movimentam a economia do estado do Acre. E para isso nós convidamos o Leandro Domingos, da Fé Comércio, e o João Francisco Salomão, da FIAC. No bloco passado, o Narciso tinha feito uma pergunta sobre o incremento que vai haver do empréstimo que o governo fez de mais de 700 milhões do BNDES e o que vai significar isso. O Salomão já respondeu uma parte da pergunta e o Leandro também quer falar sobre esse assunto. Por gentileza, Leandro. Quando eu mencionei a questão da queda no volume de negócios de automóveis, você me fez um questionamento. O PIB nacional há uma previsão de crescer este ano 3%. Aqui no estado do Acre, eu acredito que deve ficar entre 5% e 6%. Você perguntou como é que pode acontecer isso. O que acontece, Narciso? Você vê uma contradição, né? Bens duráveis caindo, o volume de negócios e a economia crescendo. Acontece que aqui na região norte, notadamente aqui no estado do Acre, as classes C e D, que são as classes mais pobres, hoje o poder aquisitivo delas melhorou. Elas entraram fortemente no mercado de consumo. Aliado a este fator, que esta é uma classe que representa mais de 50% da população, que está aí na faixa de um salário mínimo. Então, o que é que acontece? Aliado a isto, o governo federal, agora recentemente, criou incentivos fiscais para a compra de, por exemplo, da linha branca, geladeira, fogão, tudo isso. E isso deu um incremento muito grande, está fazendo a diferença. Aliado a esse processo, Salomão, eu devo dizer que nós estamos, e prosseguindo no raciocínio, eu devo dizer que nós não estamos pessimistas. Nós do comércio não estamos pessimistas. A gente sabe
que isso é um momento circunstancial, é uma situação que vai passar. Nós estamos acreditando muito no governador Tião Viana, que ele está administrando esse Estado no sentido que nós sempre reclamamos, que é criar realmente setores produtivos que gerem agregados, que gerem renda, que gerem riquezas, e o Tião está caminhando por esse lado. Salomão e Leandro, eu tenho aqui os dados desses 712 milhões que o governo está tomando emprestado do BNDES. E é até bom se colocar aqui em um certo detalhe e ouvir a opinião de vocês sobre esse recurso, porque, por exemplo, para o saneamento eles têm 351 milhões, isso é uma coisa fundamental. É muito dinheiro. 351 milhões só para saneamento. Saneamento vai diminuir muito a questão de procurar a saúde no Estado, porque o saneamento é tudo. E infraestrutura urbana tem 123 milhões, para a economia rural, digamos assim, no geral, fortalecimento da microindústria de piscicultura, avicultura, suinicultura, etc. 125 milhões. E para o desenvolvimento do setor industrial, o governo pretende aplicar, inclusive a indústria no interior, 94 milhões de reais. Claro, isso aí, a participação do governo, porque você, à medida que o governo, num estado pobre como o nosso, cria a infraestrutura básica, fundamental, que hoje já temos. Por exemplo, alguns anos atrás, uma fábrica, digamos a Miragina, ela ficava restrita quase que ao comércio de Rio Branco, ou às localidades mais próximas. Ela não conseguia vender para Cruzeiro do Sul por falta de infraestrutura urbana. Verdade. De estrutura de estrada. Então, à medida que o governo está criando essa infraestrutura, que temos hoje o Estado todo integrado, que temos hoje uma saída para o Pacífico, essas condições não são as condições ideais, à medida que se fortalece a questão energética também, que nós vamos superar esse problema sério que existe ainda hoje, Narciso, não está criada a condição ideal para atrair capital externo para fazer, eu diria quase que um choque de capitalismo na economia criana. Você tem toda a razão, inclusive essa estrada para Cruzeiro do Sul agora está integrando todo o nosso estado, e nós estamos colocando no ciclo comercial aqui de Rio Branco, por exemplo, quase 200 mil pessoas que ficam no Vale do Juruá, que agora já vai ter acesso permanente aos negócios aqui em Rio Branco, como nós também, empresários de Rio Branco, podemos entrar em toda aquela região aqui, porque nós temos uma rodovia aí funcionando o ano inteiro. Então isso é simplesmente espetacular, nós vamos viver novos momentos. Outra coisa, Narciso, que nós devemos levar em consideração quando eu digo que o governador Tião Viana está no caminho certo. A indústria de manufaturados também tem que pegar aqui no estado do Acre, porque gera escala, gera renda e gera emprego. Essas EPE que está sendo instalado aí, que muita gente não acredita ainda, não vai ser a solução do Acre, mas é um polo de desenvolvimento que vai contribuir muito para a nossa economia. Nós estamos muito otimistas com isso, com essa Estrada do Pacífico, essas EPE, agora a nossa Álcool Verde que engrenou de vez mesmo, eu acho que agora nós vamos viver novos momentos na industrialização do Acre e, consequentemente, os demais setores, o comércio de bens, serviços e turismo, Leandro, serão incrementados. Eu também concordo com você com a visão do governador Tião Viana, concordo. Nós temos que tirar o Acre, temos que tirar até porque ela cansou, a viúva cansou. A viúva não aguenta mais. Porque nós aqui éramos de uma cultura que achávamos que o Estado bancava a conta de todo mundo. Também temos que deixar de ser sonhadores, né, Narciso? A gente tem que ser mais realista, a gente não pode sonhar a vida inteira, né? Sim. Aí acontece o seguinte, e tirar o Acre da dependência do contra-cheque, da economia do contra-cheque, é um desafio nosso. É absolutamente necessário. Agora tem uma coisa que eu acho que nós sempre perdemos de vista, uma questão fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Narciso, do contra-cheque estatal, né? Estatal. O privado deve continuar. Não, certo do Estado. Chapa branca. É o seguinte, quando você compra 1 quilo de qualquer mercadoria de ferro, de telha, de cimento, qualquer bem, e transporta de São Paulo para cá, o preço desse frete é 1. A partir do instante que nós passarmos a produzir aqui, o
preço desse frete daqui para São Paulo chega a ser um terço daquele lá para cá. Então nós temos que aproveitar isso. E eu vejo com muita satisfação, e eu tenho sabido, eu raramente converso com o governador, até porque, embora seja um governador que eu tenha com muito respeito, mas sem nenhuma intimidade. Mas as informações que têm me chegado é que a cada oportunidade que ele vê de geração de empregos aqui no Acre, ele não está perdendo. Recentemente eu soube, e até porque o meu genro acompanhou o secretário de Indústria e Comércio, Edvaldo Magalhães, numa viagem a Pernambuco, o governador já pensa em implantar aqui no Acre também um polo de confecções. A exemplo de que acontece em Santa Cruz de Capibaribe, lá em Pernambuco. Quer dizer, aí se disser, e se um desses projetos se frustrar? Não tem problema. Uma economia, ela só se desenvolve fazendo tentativas, algumas frustradas, que se frustrem, e outras que se materializem. E eu tenho certeza absoluta que muitas dessas tentativas que estão sendo feitas, elas vão se materializar. Essa é a minha opinião. Não, nós acreditamos nisso também. Eu concordo, o Salomão já puxou, já chamou a atenção, lembrou o nome do governador. Eu acho que o governador está exatamente fazendo o governo que eu imaginaria que tivesse começado nos seus antecessores. Sim. O que foi colocado aí, eu concordo plenamente, né, com esses investimentos que vai gerar no próximo ano, tanto na questão do empréstimo junto do BNDES, e tem as obras do PAC, e esse empreendimento das casas, Narciso, nós temos tudo para avançar muito. O Leandro colocou a questão da ZPE. A ZPE do estado do Acre, hoje, a zona de processamento está num estágio mais avançado, tá? Eu acredito que recentemente ela vai ser alfandegada pela Receita Federal e aí já possa ser instalada as empresas no nosso estado. E com isso, com certeza, você vai aquecer muito mais a economia. O Narciso citou essa questão do governador, recentemente numa conversa com ele, há a possibilidade de uma grande empresa que é a Johnson instalar no estado, ela está na Venezuela, e vir para a ZPE do nosso estado. Quer dizer, se viabiliza uma empresa daquela, no meu ponto de vista, já valeu toda essa luta para a ZPE. Uma empresa daquela conseguiria aquecer muito a economia do nosso estado. Aí você está tocando num assunto que é fundamental, até porque precisa ser melhor esclarecida a população do que são essas zonas de processamento e exportação. Muita gente ouviu falar ZPE, e não entende ainda o funcionamento. E o governo, quer me parecer, está fazendo um convênio com a Federação da Indústria para a elaboração de 10 planos. É isto? O governo, na verdade, a Federação das Indústrias, através do Senai, está prestando um serviço de fazer um plano de negócio para 10 empresas que a ZPE selecionou. Então, num primeiro momento foi feito um seminário, e dali foi colhido a intenção de várias empresas instalar na zona de processamento de exportação do nosso estado. E a diretoria da ZPE, através do secretário da Indústria e Comércio, selecionaram 10 empresas e o Senai está fazendo um plano de negócio para elas. Fazendo o quê? Ver se tem viabilidade o que eles pretendem instalar. Mas aproveitando matéria-prima local, a matéria-prima seria toda não necessariamente, até porque a ZPE, você pode importar e exportar sem impostos. Então, necessariamente, a matéria-prima não precisa ser aqui. O que você vai ficar aqui para nós mesmo é o serviço. Você pode buscar, por exemplo, chapa na China e vender o produto acabado. O emprego fica aqui. O emprego fica aqui. Na verdade, às vezes as pessoas ficam questionando assim, sim, mas se a ZPE não paga imposto, o que é que interessa para a gente? Interessa a massa salarial que vai ser gerada lá dentro, que vai mover a economia aqui fora. É isso que interessa para a gente. E os investimentos que ali vão ser realizados. Manaus, Santos, da Zona Franca, então eu acho que nós devemos fazer, faz um porto de lenha. Um porto de lenha. O que nós precisamos fazer, até esclarecendo essa questão do que é a ZPE, que a indústria já tem trabalhado e que o governador, o Jorge Viana também está trabalhando, nós temos que ampliar, conseguir mudar a legislação para ampliar esse percentual da produção que pode ser vendida no mercado interno aqui, que hoje é 20%. Então, nosso maior desafio
das indústrias que vão se instalar lá é colocar 80% dessa sua produção no mercado externo. Esse é o grande desafio. Mas quando nós tivermos a opção de vender aqui no mercado interno, mesmo que seja com a tributação exigida de 50%, isso vai viabilizar e muito a instalação de indústrias ali dentro. Essa questão de acordo hoje com a legislação, hoje, 80% é para exportação do que for produzido nas tem que vender fora do Brasil. Fora do Brasil. E 20% para o mercado interno. Você pode até, se você tiver mercado externo, pode até vender os 100%. Sim. Se não, você só pode vender aqui dentro 20%. Se você vender mais que isso, você vai pagar toda a tributação, desde a compra do insumo até a saída do produto. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Mas eu acho que mesmo assim ainda vai ser muito mais vantajoso você ter uma indústria instalada lá dentro da ZPE do que no distrito convencional, distrito industrial convencional nosso aqui. Porque as vantagens vão ser tantas. E outra coisa que a gente precisa brigar também com o governo do Estado. Brigar não, é discutir com o governo do Estado. O governo do Estado tem que abrir mão do ICMS interno para criar mais incentivo para essas indústrias que vão se instalar lá, porque isso não está definido ainda. Não sei se vocês já chegaram a uma conclusão. Abrir a mão do ICMS para as empresas instaladas na ZPE. Lá dentro da ZPE. Dentro da ZPE. Aqui fora, a gente tem que brigar é para a área de livre comércio, transformar Rio Branco numa área de livre comércio, como é lá em Boa Vista hoje. Leandro, você colocou algo aí que não tem jeito, porque você tem que desonerar, você não pode exportar impostos. Então o objetivo da ZPE é justamente isso aí. Exato. Não, os impostos federais já está garantida a isenção. O estadual tem que criar essa lei ainda dando isenção e o municipal também, né? O município central tem que abrir mão também do imposto municipal para que a nossa ZPE tenha uma atração maior, que não tem tributo nenhum. Então o que diferencia a ZPE é justamente o atrativo que ela tem. E o que a nossa tem? Hoje, sem dúvida, é localização. Você tem todo esse mercado sul-americano aí, que é grande importador de produtos brasileiros, e essas indústrias, vão instalar em São Paulo, ela pode instalar aqui e atender o Peru, ou a Bolívia, a Colômbia facilmente, até porque ela pode estar buscando matéria-prima na China, ou produto semi-acabado, montar aqui e voltar para o Peru. Essas indústrias de São Paulo, por exemplo, muitas indústrias lá que tem esse mercado externo já constituído, se vir para cá, o custo de produção deles vai cair assustadoramente. A Federação de Indústria de outros estados, eles têm discutido com vocês, têm chamado a atenção para essa questão da ZPE aqui no Acre? Sim, a questão da ZPE já é bastante discutida. Recentemente aconteceu um seminário lá em Brasília, com o Ministério de Indústria e Comércio, e só que nos estados do norte, onde tem ela bem adiantada, é aqui, em Boa Vista está em fase de implantação, em Rondônia ainda está buscando a legislação para que possa ser instalada, né? Mas já é algo, na nossa ZPE, já é algo praticamente concreto. Você já tem a instalação física pronta, você já tem todo o software que já definiu o software da Receita Federal para controlar esse entra e sai de mercadoria. Porque o que é uma ZPE? É um distrito industrial, é um parque fechado, que aquela mercadoria entra ali e sai com um lacre da Receita Federal. Você não pode pegar um produto daquele e jogar para o mercado interno. É igual a ZPE, Osmir, é como se fosse esse modelo de transporte coletivo aqui de Rio Branco. Eu acho inteligentíssimo. Você pega um ônibus para ir para o outro local, aí você fica naquele ambiente fechado ali do terminal rodoviário e reembarca sem pagar, né? Então, agora outra coisa, Leandro. O comércio de veículo aqui, você acha que não está bem? Este ano nós não fomos bem. Você vê que uma queda nós fechamos novembro com uma queda de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Na nossa projeção, até o final do ano, considerando o mês de dezembro, que é um mês geralmente que tem um volume de negócios bons, aí a gente deve ficar aí em torno de 12,1, 12,3 de queda em relação ao ano passado. Eu vou ter essa pergunta. O que é mais grave, sabe, Narciso, é que você vê que o nosso mercado é um mercado pequeno. O Acre é o segundo menor mercado de automóvel do Brasil. Na verdade, é o segundo e muito, né? Em PIB. Pela sua população. Claro, exatamente. Então, o que é que acontece? O nosso mercado é pequeno, o bolo é o mesmo, não tem crescido. Nós estamos emplacando aqui em torno de 650 carros por mês. E o número de concessionários autorizados está crescendo a todo dia. Aqui é uma praça pequena dessa, eu não acho que é porque é uma capital, mas tem quase todas as marcas instaladas aqui dentro. Eu vou ter essa pergunta exatamente com este propósito.
Porque acontece o seguinte, você sabe que houve uma febre de consumo de veículos nesses últimos anos, onde o crédito foi abundante, Isso. o crédito, diga-se de passagem, Facilitado. altamente facilitado. Eu vou citar um exemplo aqui, Leandro, quando eu tinha 19 anos, 20 anos de idade, e Naildo, meu irmão, 19 anos de idade, nós havíamos passado no vestibular de engenharia e nós já havíamos passado num concurso federal para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós dois juntos. E olha aqui o salário do policial rodoviário federal naquela época, era um salário confortável, como é hoje ainda. Mas para a gente comprar o nosso primeiro carro, nós tivemos que juntar os dois para fazer o cadastro no banco, para financiar por 12 meses. Era isso mesmo. Não, e quando conseguia. Eu tô contando um fato que aconteceu comigo. Hoje a gente vê pessoas de renda absolutamente baixa, compram um veículo para pagar por 80 meses. A minha preocupação é que o maior volume de veículos que podia ser comercializado em Rio Branco, no Acre, ele já se foi naquela febre, naquele desejo de possuir o veículo próprio, que diga-se de passagem, que está trazendo um outro gravíssimo problema para, não só para o Acre, para o Brasil e para o mundo inteiro, que é o descongestionamento de veículo, né? Mas deixa eu colocar um dado, Narciso, que eu vejo um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa da Cenilha, que vai deixar você bastante animado. Não, eu não estou desanimando ele, não. Não, mas eu estou otimista. Eu apenas estou lhe dizendo, Nós estamos até investindo mais. da mesma maneira que aqui eu quero deixar um aviso para os comerciantes que estão se sentindo hoje preocupados com a instalação do shopping, quando o shopping deixar de ser a novidade, ele vai deixar de ser a novidade. Claro. Aí tudo volta A normalidade. à normalidade. E tudo vai acontecer. Por exemplo, eu tive a semana observando uma coisa interessantíssima. Eu passei no supermercado Araújo, diga-se de passagem, porque eu tenho o maior respeito, o maior carinho por esses irmãos pioneiros que estão uma empresa acriana se consolidando. Aí eu chego no supermercado aqui do caminho da minha casa, aqui da Estação Experimental, e de repente vou lá no supermercado deles lá no Shopping. shopping. E surpreendentemente o movimento do shopping, na contramão do que está acontecendo no comércio daqui, o dobro de movimento aqui. É o dobro do shopping. É o dobro do shopping. Mas ele também, o Adem e o Aldenor, fique na certeza que logo, logo, a clientela dele do shopping vai chegar lá. Mas ele queria dar um Nós vamos fazer um intervalo comercial. E depois do intervalo comercial nós voltamos a esse assunto. Obrigado. A gente aguarda você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que hoje, aqui às vésperas do Natal, hoje é o último programa antes do Natal, está falando sobre a economia, os setores da indústria, do comércio, de prestação de serviço. E para isso nós convidamos aqui o presidente da FEComércio, Leandro Domingos, e o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, João Francisco Salomão, que vai falar agora, vai dar um dado da CNI sobre a produção de automóveis no país. Por favor, Salomão. Não, eu estava colocando que o Narciso colocou que o boom da compra de automóveis, né, tinha atingido o ápice, né, mas eu acredito que não. Pela uma pesquisa que a Federação das Indústrias apresentou na última reunião, Leandro, mostrou que nos Estados Unidos, para cada 1.000 habitantes, tem 800 automóveis. No Chile, para cada 1.000 habitantes, tem 600. No Brasil, tem 250. Então, tem um mercado muito grande para crescer. Não, por essa ótica você está correto. Em consideração o nível de endividamento das famílias brasileiras, a nossa aqui tem uma margem muito grande de se endividar, porque automóvel hoje ninguém compra automóvel, é muito raro vender automóvel à vista, tudo é financiado.
E nós temos hoje um nível de endividamento das famílias de 59%, é muito baixo. O americano deve 120% da sua renda. Entendeu? O nível de endividamento lá é muito elevado. Então nós temos muito para crescer. Se você quer estimular o Leandro por essa linha de raciocínio, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, Leandro, aqui qual é a percentagem de veículo habitante aqui no Acre? Eu não tenho essa informação não. Mas dá de 1 para 10, não? Não, é mais um pouco. É mais? Deve estar aí tipo 3 para 10. 3 para 10? Na nossa bilionária Brasília... Agora é bom que a gente diga... Escuta, deixa eu terminar. Na nossa bilionária Brasília, todo mundo é milionário lá, né? É de 1 para 1. Então já imaginou? Quando chegar nessa correlação de 1 para 1, você tem muitos milhares de carros ainda para vender pela frente. Tá? Temos sim. E o problema é que a nossa cidade também é pequena, e por isso que causa essa impressão que tem um volume imenso de carros aqui. O Detran até fornece uns números aí que eu posso até contestar, porque nós temos o levantamento de emplacamento de carros aqui nos últimos 15 anos, por exemplo. E qual é a média por ano, nesses últimos anos? Não, nesses últimos anos está uma média de 7 mil automóveis por mês. Agora, para cada automóvel... Mas é muito caro. Aliás, por mês não, por ano. Por ano. Por mês, em torno de 650. Agora, o que é impressionante é motocicleta, né? Que para cada um automóvel vendido, vem 2 motocicletas. O mês passado, aqui em Rio Branco, foram emplacadas 1.130 motocicletas. Só em Rio Branco. E um dado trágico, né? 70% dos acidentes de tráfego de trânsito no Brasil envolve motocicleta. Agora, você até me estimulou com esses teus dados, porque eu pensei, Narciso, que eu estava endividado. Mas não estou não, eu tenho muito ainda endividado, né? Tem muito ainda, com o que você ganha, tem muito dinheiro sobrando tesourado. Se você quiser comprar um carro da Fiat, ele te vende aqui agora mesmo, né? Faça que nem eu nasci, só usa Fiat. E é apaixonado pelo Doblô. É verdade, é verdade. Apaixonado pelo Doblô. O problema da Doblô é por causa de hoje a família está grande. É mulher, filho, neto, isso daí. E daqui um tempo, bisneto. E eu vi que tem até bisneto já. Leandro, eu queria retomar um tema que nós falamos no primeiro bloco sobre a implantação do shopping. Eu queria saber de você o seguinte, porque nesse primeiro momento há um impacto, né, sobre as lojas de rua, conforme você disse aqui, mas se tem a impressão, pelo menos eu tenho essa impressão, de que a instalação desse empreendimento acaba contribuindo para a qualificação desses comerciantes de rua mesmo, e até aqueles que vão para lá para dentro, no sentido de enfrentarem essa concorrência que é inevitável no progresso. Não tem nem dúvida. Você sabe que qualquer shopping, ao se instalar, você não contrata absolutamente nenhum empregado sem que ele tenha uma qualificação e seja reciclado. Esse shopping nosso aqui, todos os funcionários que estão hoje ali trabalhando passaram por treinamentos. Inclusive, nós tivemos uma atuação importante através do SENAC. A Bemol, por exemplo, contratou o SENAC para fazer a seleção e capacitação do pessoal, e ela própria também fez isso, levando seus empregados para Manaus para conhecer como é que o grupo deles opera. Outro fato que é extremamente importante é que os empresários do shopping, todos eles têm que estar extremamente preparados e qualificados para gerir seus negócios dentro do shopping, porque ali a gestão é diferenciada. E isto, consequentemente, vai exigir com que o comerciante, com o empresário de rua também, siga neste mesmo caminho sob pena dele sucumbir e não acompanhar o desenvolvimento dos negócios aqui na cidade de Rio Branco. Então o shopping vai forçar a fazer com que as empresas de rua se organizem cada vez mais para poder enfrentar essa concorrência. Então não adianta o empresário ficar reclamando e ele não buscar nova metodologia de trabalho para fazer com que os seus negócios continuem crescendo. Porque o shopping, na verdade, ele tem esse lado extremamente positivo, porque os empresários dali têm que ser profissionais. E esses que estão lá dentro, que foram daqui, que eram de rua e que foram para dentro do shopping, eles têm que se preparar porque a forma de gerir seus negócios é diferenciada. A forma de atuação de shopping é diferenciada. O custo de cada empresa ali, ela é diferenciada daquela lojinha lá de rua, que o ponto é teu, que o empregado, tu tens empregado, parente, tudo mais. Lá, não. Lá você tem condomínio para pagar. Você tem uma série de despesas que onera e muito o custo do teu negócio. Se você não tiver um controle rigoroso, você pode achar que está ganhando dinheiro e pode estar perdendo ao final do negócio.
Eu quero levantar aqui uma questão interessante sobre a indústria. É preciso que o Estado também dê condições para que as indústrias funcionem, por exemplo, adquirindo produtos quando for o caso. O governo pretende, por exemplo, na área de marcenaria, adquirir todo o material para as escolas feitas aqui. Isso é fundamental, esse tipo de apoio. Porque até algum tempo atrás, todas as escolas, os bancos escolares, todos, eram mandados buscar de fora. Qual era o estímulo que se poderia estar dando ao empresário local se o governo não tomar a iniciativa de começar também a comprar os produtos que são industrializados aqui no Estado? Mas isso me parece, né, Salomão, que já é uma política do governo. Pois é, Não, que está adotando. porque além disso aí que eu acredito que tenha que ser feito, porque eu entendo que o Acre ele vai ter essa independência que a gente fala do contra-cheque público, a partir do momento que ele conseguir produzir o que ele consome. É claro que ele não vai produzir tudo, mas se ele importa X milhões, ele tem que produzir alguma coisa que joga para fora para cobrir aquela diferença. E o governo Tião nesse ponto aí está sendo muito feliz, até de incentivar o setor moveleiro, e eu acho que tem que estender isso para a questão de alimentos. Ele já está fazendo isso também na questão de tijolos, na questão da hora que ele priorizou que essas ruas fossem feitas com tijolos, que podia ser muito bem ser feita com asfalto, talvez fosse até mais rápida, muito mais fácil de fazer, mas a hora que ele faz com tijolo, ele está incentivando a indústria, a usolaria, está gerando mais mão de obra, e esse recurso está circulando no nosso Estado, então isso é muito importante. Mas a gente tem um fator aqui que eu me coloco, por exemplo, eu saio do lado empresarial, vou para o lado de governo. O governo tem uma dificuldade muito grande de implementar isso, sabe, Osmi? Hoje, com esse sistema de fiscalização, de controle, de licitação, e que agora evoluiu para o pregão eletrônico, então a gente termina tendo muitas dificuldades de competir com isto. Porque o governo, a partir do momento que lança um pregão eletrônico de qualquer coisa, quer seja produto industrial ou comercial, o Brasil inteiro pode estar concorrendo ali. E nós temos perdido muitas vendas para empresas de fora por conta disso, Narciso. Entendeu? Então, às vezes um negocinho pequeno, a gente pensa que só nós vamos participar, quando pensa que não vem um cara de Campo Grande, de São Paulo, do Rio, vendendo aqui para o Acre. Porque eles têm mais poder de competição que a gente, porque muitas vezes quando ele vende para governo, o elo tributário dele é menor do que o nosso, que nós estamos com um produto aqui que nós pagamos aqui e vendemos para o governo. Eu sei onde você quer chegar. Isso eu faço um apelo para o governo, para prestar atenção a esse detalhe. Quando uma empresa de fora vende para o governo do Estado do Acre, que o cliente já é o governo do Estado do Acre, o carro não é preso lá na Tucandeira e carimbado a nota para o governo pagar. Ele passa direto. Passa direto. É governo, vem direto. Vem direto. Viu, Osmi? Só que se uma empresa do Acre comprar um produto de São Paulo em nome dessa empresa, se ele vendeu para o governo do Estado do Acre, aí ele paga o imposto lá na entrada. Essa questão há que ser resolvida, porque senão as empresas acreanas nunca terão competitividade. Não terão, nunca claro. terão. Além de que, Narciso, tem outro componente que o Salomão, o Leandro pode até falar melhor do que eu, que é o peso do Estado. Eu não estou falando Estado do Acre, o peso do Estado nas empresas. Quer através dos impostos, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária que não onere tanto as empresas que no final acabam indo para o consumidor. E também tem que diminuir o excesso de fiscalização que há da própria burocracia existente para se criar uma empresa, para se administrar uma empresa, para fazer funcionar uma empresa. Há um excesso da presença do Estado. E isso acaba sendo contraproducente ao desenvolvimento da própria nação. Isso é um dos países que mais tributa, que mais fiscaliza, que mais emprega. Enquanto não ocorrer uma reforma tributária ampla, não essa reforma como está proposta, porque inicialmente foi proposta uma reforma no Congresso Nacional, mas ela já está tão retalhada que ela já não mais atende os interesses nacionais. Então, enquanto não fizer uma reforma que faça com que
muitas empresas e muitas pessoas que não pagam imposto passem a pagar e desonerar um pouco aqueles que pagam muito, nós não vamos resolver essa questão. E aí você coloca um negócio fundamental, que o Congresso precisa parar de fazer remendos. Claro, mas se faz reforma política, não faz reforma política, é remendo. Se faz reforma tributária, não faz reforma tributária, faz remendo. E assim fazendo uma série de remendos que na realidade não consegue. E outro fator extremamente prejudicial ao setor produtivo nacional é que você sabe, você mesmo disse, o Estado é pesado. O governo brasileiro gasta muito e as despesas públicas... E gasta mal. As despesas públicas crescem assustadoramente. E isto termina recaindo, para pagar isso, nós que estamos trabalhando aqui na ponta. Isso reflete imediatamente na carga tributária. Então, enquanto o governo também não tiver um controle dessa questão do tamanho do Estado, nós vamos pagar muitos impostos cada vez mais. Outra coisa que afeta muito, principalmente no nosso Estado, são micro e pequenas empresas. Então, nessa questão de legislação, até que houve um avanço. A hora que criou a lei da micro e pequena empresa, o Estado aderindo ao Simples, aí facilita um pouco. Mas a grande dificuldade que eu vejo, a gente vê por aí, é a questão do crédito. O crédito brasileiro, se você pegar hoje, praticamente 90% são para grandes empresas. Essas grandes empresas tiveram dificuldade para buscar esse recurso no mercado externo, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim, outras, pegou esse recurso em grande montante dentro do BNDES ou dos bancos brasileiros. E no nosso Estado não é diferente. Você tem, por exemplo, as instituições financeiras, principalmente o Banco do Brasil, o que ele faz? Como ele tem negócio com o governo, ele não está preocupado com o pequeno empresário. Quer dizer, então, o pequeno empresário ali, ele está praticamente sem recurso, sem crédito para poder realizar seus negócios. E aí, Salomão, vem uma discussão que eu até venho fazendo há algum tempo, consegui fazer quando estava no Congresso Nacional, que é o papel do Banco do Brasil. O papel do Banco do Brasil precisa ser redefinido. O Banco do Brasil foi autoridade monetária, depois foi agente de desenvolvimento nacional e cumpriu um papel extraordinário e de repente virou um banco de mercado. Banco comercial. Um banco comercial. Ora, não tem sentido, Salomão, Leandro, você ter um banco estatal de mercado. Ou ele é um banco diferenciado exatamente para promover o desenvolvimento, notadamente em regiões desiguais do Brasil, ou não tem sentido a sua existência. Aí vamos deixar o Bradesco, outros bancos privados. Você não pode ter um banco estatal querendo fazer disputa de mercado sem cumprir a principal finalidade, que é o desenvolvimento nacional. Você entrou na mosca. O lucro do Banco do Brasil anualmente, você vê. É um negócio estupendo. Você entrou na mosca, Salomão. Leandro, a gente louva as grandes multinacionais brasileiras, que nós já temos também, né? Mas as Votorantins da vida, Petrobras da vida, as estatais ou não, elas cresceram à custa de juros de BNDES, né? 6% ao ano, 7% ao ano. Financiamento externo, 1% ao ano. Interessante isso, velho. E nós aqui, no jurinho bancário de 45%, 50%, 60%, 70% ao ano, muitas vezes o empregador pequeno e médio, às vezes bota o seu cheque especial dentro do seu negócio, aí o juro é 170% ao ano. O problema não é só o juro. É um absurdo. O problema não é só o juro também, e a dificuldade que você tem de captar o dinheiro do banco, o banco te liberar o recurso. Nós padecemos aqui de outra maldição. Leva lá com a maior desenvoltura. Parece que todos os bancos e até as instituições federais, parece que faz os estados probatórios dos seus representantes aqui no estado do Acre, aqui no Acre. O cara vai ser superintendente a primeira vez, vem aqui pro Acre. Vai aprender a trabalhar lá, né? Aí o caboclo chega aqui, Osmi, você que foi bancário do Banco do Brasil, aí pega aquele regulamento leonino do Banco do Brasil, que você, para conseguir um crédito aqui num banco... Tem que ser um santo, né? Você primeiro tem que provar que não precisa de empréstimo. Se você provar que não precisa de empréstimo, aí você consegue. Porque se você chegar lá, pelo menos se você der alguma demonstração que está precisando,
Aí tem 1000 decisões do banco para não lhe conceder. Quando a concepção do banco não era esta, e muito menos dos bancos oficiais. Mas o crédito é muito rapidamente, eu queria avisar o seguinte, nós estamos chegando ao final do programa, nós daríamos 2 minutos, você faz o comentário, por gentileza, 1 minuto para cada um para as considerações. Eu só queria fazer lembrar que nós temos um ligeiro Natal, né, doutor? Comentário. Não vamos sair daqui sem lembrar o Natal, não, né? Um ligeiro comentário em cima do que o Narciso colocou. Na Assembleia Nacional Constituinte, do qual nós fizemos parte, nós criamos os fundos constitucionais. FNO. Foi a FNO para o norte. Para o nosso, né? Os fundos constitucionais. Eu, inclusive, sou um dos coautores. O 3% é de minha autoria. Os 3%, porque todas as outras emendas eram de 5%. Só que na regulamentação foi cometido um pecado grave, que deixou-se aos cuidados dos bancos a questão da taxação de juros, etc, e a própria burocracia. Porque aquela ideia era altamente positiva, no sentido de trazer recursos mais baratos para as regiões menos desenvolvidas do Brasil. Mas aí já é culpa da federação, que nós não somos uma federação, né, Osmir? Infelizmente. Ok. 1 minuto, por gentileza. Ok, eu quero agradecer, dizer que o debate aqui foi muito interessante, até me surpreendeu, achei que seria mais complicado. E dizer aos nossos empresários do comércio aqui do estado do Acre, Comércio e Bens, Serviços e Turismo, que a Federação do Comércio vai continuar trabalhando intransigentemente para defender os seus interesses em todas as instâncias. Estamos para ajudar o governo do estado a desenvolver mais esse nosso estado, mas também vamos criticar quando for possível e quando for necessário. E os nossos governantes têm entendido essa posição da Federação do Comércio. 2012 será um ano de muito trabalho, nós estamos acreditando num crescimento econômico aqui do nosso estado significativo, até porque o governo do estado tem pretensões de fazer grandes investimentos, já alguns aqui mencionados. Conversei poucos dias com o secretário da Fazenda, Mâncio Cordeiro, e ele falou que 2012 será um ano de muitos recursos para serem investidos na nossa economia. De modo que vamos ser otimistas, vamos curtir esse Natal, e eu quero aproveitar e desejar a todos os empresários e à sociedade acriana muita saúde, muita felicidade, e temos certeza que 2012 será bem melhor para todos nós. Menos misérias, mais trabalho e mais crescimento econômico. Obrigado. 1 minuto para suas considerações finais, Salomão, por favor. Eu quero também parabenizar esse programa, realmente eu gostei muito pelo nível do debate, pelas questões que são colocadas, e dizer também para os nossos amigos industriais ou empresários do ramo, enfim, para toda a população do nosso estado, que realmente eu particularmente estou muito otimista com o próximo ano, porque é o 2º ano do governador Tião Viana, o 2º ano da presidenta Dilma, é um ano que realmente acho que vão acontecer muitas liberações, muitos projetos que não andaram vão andar, e nós temos aí, como já foi citado, vários investimentos, como essa questão dessas 10 mil casas, a questão desse financiamento do BNDES, você tem a questão também da estrada interligando com o Cruzeiro do Sul, que já foi dito, ela ampliou o nosso mercado. Enfim, eu acho que tem tudo para o ano que vem ser um ano da nossa produção ser muito maior. E desejar a todos, né, não só os industriais, mas a todo mundo aí, um Natal com muita paz, muito amor, e um ano novo com muitas realizações. Muito obrigado. Ok. Chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Leandro Domingos, presidente da Fé Comércio, o Salomão, Francisco Salomão, primeiro vice-presidente da FIEAC. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos debatedores, Osmir Lima, Narciso Mendes, obrigado a você que nos acompanhou, que ficou conosco até agora. E em nome da produção do programa Tribuna Livre, eu gostaria de desejar a você um Natal de muita paz, muita saúde e de novas perspectivas para 2012. Estaremos aqui no próximo sábado a partir das 22 horas, se Deus quiser. Obrigado e até lá.